Bom, hoje tem Fortaleza e Vasco. Vamos enfrentar um time muito qualificado, um time que com certeza vai ir com força máxima. E cabe a gente, Juvenal, aqui nesse exercício, tentar entender se o Fortaleza vai também de força máxima ou a gente continua com a cabeça completamente focada na Sul-Americana. Perfeito, FT Miranda. Eu acredito que o Fortaleza deve ir sim com um time, pelo menos com a sua estrutura ali principal titular. Né? Acho que é um jogo, como a gente já vinha comentando aqui durante a semana, é um jogo importante para o Fortaleza, antes da final, mas é o jogo mais distante da final. Então, dos 3 jogos que ainda restam aí até a final da Copa Sul-Americana, esse é o jogo que o Fortaleza precisa pontuar, né, e pode buscar. Mesmo entendendo que o Vasco ele vem numa reação, né, ele vem mostrando essa reação nos últimos jogos, mas ainda está num sufoco lá embaixo, né? Ainda não conseguiu ficar tranquilo e garantir ali a permanência na Série A, que com o rebaixamento é bem complicado para o Vasco, né? Então tem que estar ligado, tem que estar atento, como você falou, não dá para baixar a guarda, como a gente baixou, entrar desatento, como a gente entrou contra o América Mineiro. É um time que vai brigar até o fim. Então a gente tem que estar atento também até o fim. É isso aí. E assim, Juvenal, dos que viajaram, né? Rapidinho aqui para quem tá acompanhando com a gente. Só passar a lista aqui ligeiro. Goleiro João Ricardo, Fernando Miguel, Kozlinski. Zagueiros Benevenuto, Tite, Brits, Tobias. Laterais Dudu, Tinga, Pacheco e Escobar. Os volantes Caio Alexandre, Zé Wellison, Sacha, Zanocelo, Pedro Augusto. Meias Crispim, Pochettino, Caleb. E no ataque a gente tem Lucero, Galhardo, Machuca, Guilherme, Romero, Pikachu, Marinho e Pedro Rocha. Vamos começar. Tem jogadores que a gente vai, assim, a gente sabe que tem alguns que estão pendurados, tem alguns que estão podem talvez ser poupados, mas vamos trabalhar aqui do jeito que a gente conhece o Fortaleza, Juvenal. Para mim, não tem dúvidas quanto ao gol. A gente Isso. vai JR, né? João Ricardo. Inclusive, Juvenal, depois daquele jogo contra o Grêmio, eu acho que muito torcedor largou meio que a confiança no Fernando Miguel, né? Na verdade, eu acho que a gente não precisa largar a confiança, cara. Pelo contrário, é reforçar a confiança no João Ricardo também, Isso, sabe? perfeito. Porque é um goleiro que nessa temporada tá fazendo a diferença e, assim, não tenho mais o que falar, né? É poupa tempo, como a gente costuma falar por aqui, né? Perfeito, perfeito. Eu também, na verdade, eu vou até me estender e adiantar um pouco, viu, FT? Eu acho que a Opa, por nossa favor. linha, a nossa zaga também, ela tem que manter essa consistência. A gente estava falando aqui desse poder que o Vasco vem formando, né? Tudo bem que ele não segue uma regularidade também, mas o Verratti, né? O que vem goleando muito. Então, eu acho que a gente tem que usar dessa linha de defesa mais consistente que a gente teve até aqui. Né? Claro, analisando sempre aqui que quem viajou está apto a jogar 100%. A gente não sabe aqui se tem alguém com desgaste maior, com desgaste menor, mas entendendo que não tem desgaste, até porque a gente veio de uma data FIFA, veio de um. Recuperamos os jogadores, né? Então, eu colocaria aí a zaga, né? Já falando da zaga, já colocaria a zaga titular. O que é que você acha? Cara, concordo demais, Juvenal. Acho que não tem muito segredo, né? A gente tem que ir no que tá dando certo, a gente tem que seguir o padrão que a gente sabe que confia, que a gente sabe que funciona. Para mim também é essa construção. Tinga aqui do lado direito, não tem muito segredo. Da mesma forma, Brits, nosso zagueiro de confiança. Tite, complementando aqui. E Bruno Pacheco, fechando do outro lado. Ah, mas tem um jogo. A gente tem 2 jogos fora e um com o Botafogo em casa. Dá para trabalhar dessa forma. Dá para trabalhar com um time que a gente considera mais ideal, mais perto do titular. Talvez, Juvenal, possa mudar do meio para frente. Que é daqui que a gente vai conversar, que a gente vai ter esse ponto de partida nesse diálogo. Definida a zaga, eu já vou puxar aqui também o meio campo. É muito bacana a gente ver a fase que tanto Zé Wellison e Caio vem puxando. Sacha também a gente sabe que é um cara que pode dar conta do recado. Pedro Augusto também é um que vem entrando. E o Zanocelo viajou também, apesar de não ter muita. Eu acho que a galera só pergunta do Zanocelo ou do Chapo, né? Quando não estão É, jogando, principalmente do é, Chapo. Mas, fechando aqui, Juvenal, eu acho que não tem segredo. Eu quero muito ganhar esse jogo contra o Vasco. Por isso. mim, é a dupla que a gente já se acostumou: Zé Wellison e Caio Alexandre. Perfeito, também concordo plenamente, até porque
Assim, o Caio não dá nem para falar ainda mais sobre o Caio, né? Inclusive, o Caio deveria ser um dos jogadores que já deveria ter sido olhado aí pela CBF para ser cotado para uma possível seleção, para uma possível lista. Mas também acho que se encaixa muito com o perfil do jogo, né? O perfil do jogo mesmo. Acho que o Zé segura muito bem a onda ali no meio-campo, o Caio é o maestro, e eu colocaria sim esses dois para dar a mesma segurança que a gente teve. Isso vai ser muito importante, né? Essa cabeça fria que a gente falou, né, FT, ela passa pela segurança de jogar junto. Então, essa estrutura toda aí é a estrutura titular, é a estrutura que vem jogando mais junto, né? Então, concordo demais que com o meio assim a gente consegue buscar assim anular o Vasco, né? Perfeito. Da mesma forma, né, Juvenal? Para fechar o meio campo, eu não vejo muito segredo. Pochettino aí geralmente é a nossa escolha. E sendo muito sincero, se a gente for diferente disso, eu vou me assustar. Apesar de o Crispim, quando jogou nessa posição, agradou, cara. Contra o Grêmio, por Isso. exemplo, me chamou a atenção, né? Isso. O que eu acho que poderia ter aí, FT, não sei se você concorda, seria uma minutagem maior para um Caleb, por exemplo, Faz sentido. que já vem voltando. Provavelmente a gente não vai ter o Marinho ali pela direita, né? Já como titular. Então o Pikachu ele é ofensivo, mas ele não é tão agudo quanto o Marinho. Então a gente poderia ter o Caleb para dar ser esse jogador um pouco mais vertical, né? Eu acho que pode ser eu acho que pode ser a posição que o Voivoda pode mexer. Na verdade, o meio ali, eu acho que é o que ele pode mais mexer, assim, mas sim, eu deixaria o Pochettino. É isso aí. O ataque, né? Vamos pro ataque. Vamos montar Bota aqui o o ataque. Pikachu aí, né? Assim, voltou o Marinho, né, Juvenal? Tá à disposição, né? Mas a gente não sabe se ele vai. Eu acho que não. Acredito que é muito difícil ele já sair como titular. Pra tu não seria uma oportunidade para ele retornar? Cara, seria uma baita oportunidade. Assim, se ele já estiver apto 100%, eu já botaria ele. Mas acredito que ele não vai voltar 100%. Né? Acho que ele vai precisar de um ritmo. E é necessário que ele jogue. Eu quero que ele jogue esses 3 jogos aí. Né? Ele vá pegando o ritmo até para ele estar 100% ou muito próximo disso para a final. Mas eu iria ir com o Pikachu, até porque a lei do ex. Né? Rapaz. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Ainda mais São Januário. Fez muito São gol por lá também, Januário. né? Pikachu conhece muito bem São Januário, né? Para quem não sabe, o Pikachu foi ídolo, né? Também foi um A dos gente pode clubes. considerar, pode considerar. Sim, jogou muito tempo lá, muitas temporadas, assim como jogou no Paysandu, jogou muitas temporadas também no Vasco. Foi um jogador importante, teve um desgaste no final ali com a torcida, mas o Vasco era uma bagunça. Mas é isso. Completo. Mas é isso, E botaria o assim, Pikachu. do outro lado, Juvenal, acho que também não tem muito segredo, sabe? Acho que é Guilherme. Guilherme também acho que fechou outra ponta. A gente Isso. meio que respeitando essa construção que a gente já está acostumado. E eu já puxo também o Lucero. Porque para Aí. mim não vai ser diferente disso. Também não, mas aí eu vou colocar só algumas dúvidas que pode ser que seria coerente para o Voivoda, né? A mesma dúvida que eu coloquei em cima do Pochettino, eu coloco também para o Guilherme. Pode ser que entre o Machuca de titular, para a gente dar mais minuto para o Machuca. Sim, né? Pode ser que ele entre para ele ter mais tempo mesmo, né? Então o Machuca ele ainda não, por mais que ele tenha feito gol, entrou muito bem no último jogo, né? É fato. E acho que ele precisa ter um pouco mais de minuto. O Guilherme ainda está num bom momento no Fortaleza, mas ele já não está mais naquele momento do auge, né? Então a gente precisa que o Machuca ele volte a brigar mais pau a pau com o Guilherme. E acho que se a gente aproveitando uma fase boa, que foi esse último tempo que o Machuca entrou fazendo até gol, acho que pode ser, não espantaria o Machuca começar ali como titular do Fortaleza. Mas do Lucero eu não tenho dúvidas. Acho que basicamente é isso, Juvenal. Acho que a gente conseguiu fazer o desenho aqui do gramado, do campinho, tudo certo. Acho que não tem muito segredo. E pode bater o print e mandar pro homem. Pronto, pode bater. E é um bom time. E sem esquecer, né, FT, que o Lucero pode sair aí no segundo tempo, entrar o Galhardo, entrar outra lei do ex aí, né?
Quem sabe, né, cara? É a Lembrando que o oportunidade. Galhardo fez uma partidaça no jogo do primeiro turno aqui no Castelão, Uhum. contra o Vasco, né? Acho que fez gol e fez assistência, não foi? Ele fez os 2 gols, cara. Não, perdoe, ele fez um dos gols, porque o outro foi do Romero, né? Fez um dos Isso. gols contra o Vasco, né? Gol de cabeça, que trouxe a vitória pro Leão. Mas galera, basicamente é isso. Você que assistiu até o final, clique no gostei, compartilhe com seus amigos e tudo mais. Mais tarde a gente continua o conteúdo aqui a todo momento do GT. Então, pode mandar o print. Aqui foi o campinho do GT.